Olá, Bruno Sampaio aqui, você está no Vendas de Alto Valor, um podcast para você consultor, coach, você especialista e você empreendedor que quer aprender como vender mais de forma simples e moderna. Hoje vamos falar sobre justamente isso, sobre para vender mais, não pense. Shut up and sit down. Pensar é uma das piores coisas que você pode fazer, especialmente quando se trata de vendas, tá? Isso vale para basicamente tudo na vida, mas principalmente quando se trata de vendas. Por quê? Por várias razões. A primeira e a principal é porque a maioria dos pensamentos que nós temos normalmente são negativos, né? E existem dois tipos que são os piores tipos de pensamento, na minha opinião, quando se trata de vendas, tá? Então, o primeiro é quando você começa antes da ligação ou antes da reunião, enfim, você fica ali pensando nas possibilidades, você fica julgando aquele cliente. E aí você fica pensando, poxa, acho que não tem dinheiro, poxa, acho que vai ser assim. Ou fica ali imaginando geralmente os piores cenários possíveis, né? Nossa, ele vai querer desconto, nossa, vai ser complicado. Então, isso é um pensamento que com certeza acaba com suas vendas, por quê? Porque tudo que você pensa atrai. Então, de certa forma, isso vai influenciar lá na frente na hora de vender. E a segunda forma de pensar que atrapalha muito nas vendas é na hora da venda em si, durante a ligação, se você fica ali pensando no que dizer, né, pensando qual vai ser a próxima pergunta, pensando como você consegue fechar aquela pessoa. E o fato é que, primeiro, quando você faz isso, fica uma coisa muito robotizada e dificilmente você vai conseguir fechar a venda se você estiver nessa frequência. E isso acontece principalmente por falta de habilidade em vendas, né? Se você realmente chega lá na pergunta e você não sabe o que falar, o que fazer, isso é um sinal de que está faltando habilidade. Você precisa treinar, você não sabe exatamente o que você está fazendo. Porque é como, por exemplo, dirigir. Né? As primeiras vezes que você vai dirigir, né, ou no início ali quando você está logo aprendendo, você fica pensando em pisar na embreagem, em passar a marcha, né? Você está pensando, porque para dirigir são várias ações que a gente faz ao mesmo tempo, né? Tem um volante, tem a marcha, tem a embreagem, o freio, o acelerador e tem que olhar para todos os lados, tal. Porém, depois com o tempo, isso se torna natural e você nem pensa mais, você já faz automático. E se você hoje na hora de vender ainda não está dessa forma automatizada, não está natural, é porque você precisa melhorar suas habilidades, tá? Você precisa praticar mais ou aprender como realmente fazer a coisa, certo? Mas aqui uma dica que vai lhe ajudar muito nisso. É o seguinte: ao invés de você ficar pensando qual a próxima pergunta, tal, e como fechar esse cara, pense em 3 coisas exatamente nessa sequência. Primeiro, você está lá, então pense qual é a real necessidade daquela pessoa. Então, com esse foco em mente, as perguntas naturalmente vão vir para você. A segunda dica é: ouça atentamente, tá? Não, porque quando você fica pensando no que vai perguntar, no que vai dizer, você está ouvindo a sua própria voz na sua mente e você não ouve o que o cliente está falando. E o segredo de fechar vendas é ouvir e entender o outro. Então, ouça o que o cliente está falando e foque nessas 3 coisas. A primeira, qual a necessidade dele? Então, a primeira coisa que você vai ter que descobrir, isso aqui é o mínimo, tá? Isso aqui é o mínimo se você hoje está nesse ponto, então o mínimo que você pode fazer é o seguinte: vai para a ligação primeiro para tentar descobrir qual a real necessidade ou problema que aquele cliente tem. Então, enquanto você não chegar nisso, não chegar na verdade, você não passa para o próximo passo. Então, quando ele começar a falar as coisas, você vai continuar fazendo perguntas com que sentido de chegar na real necessidade, certo? Não o que você vai perguntar, mas o que você precisa saber para chegar na real necessidade. Então, isso vai dar uma direção para as suas perguntas. O segundo ponto: uma vez que você entendeu, você agora precisa entender qual o custo do cliente não resolver esse problema agora. E quando eu falo custo, não é só financeiro, né? Mas qual o impacto disso, quais as consequências disso na vida dele, no negócio, na família, enfim, no mercado, sei lá. Quais as consequências dele não resolver esse problema agora, especificamente agora, né? O que é que vai acontecer se ele continuar com isso?
Então, uma vez que você identificou a necessidade, agora você identifica o custo e, por fim, você identifica qual é o verdadeiro objetivo dele, o que é que ele realmente quer. Né? E, de novo, quais as consequências? Não simplesmente, ele quer ter um faturamento de 50 mil por mês. Certo. Por quê? Certo? Então, foca sempre no porquê, no qual a verdadeira razão. Porque ele quer esse faturamento porque ele tem alguma coisa em mente que ele quer fazer. E pode ser várias coisas, tá? Pode ser viajar ao mundo, pode ser comprar uma casa, pode ser ajudar os pais, pode ser simplesmente para ganhar dinheiro, ou superação. Mas, enfim, é importante que você descubra a verdadeira razão, porque é aí que a venda é fechada, certo? Sempre na verdade, ok? Então, lembre, não pense. Se você ainda fica pensando muito, é porque você precisa melhorar suas habilidades e eu aconselho que você treine ou procure se especializar. E se for para pensar, pense nessas três coisas: foco na necessidade, no custo e no desejo, ok? Então a gente fica por aqui. Só uma coisinha: as inscrições para a nossa academia de vendas já foram encerradas, ok? Já foram fechadas, então não tem mais link, não tem mais nada lá. Quem veio, maravilha. Se você ainda não aproveitou, infelizmente só talvez se houver uma próxima turma, porque agora eu estou focando em treinamentos presenciais. Então quem sabe se eu passar aí pela sua cidade, né? Mas é isso. Então a gente fica por aqui no episódio de hoje. Até o próximo, mas continue ligado que mesmo se você não pode participar dessa academia, vai vir muita coisa bacana por aí que vai, claro, lhe ajudar a vender mais e melhor todos os dias. Então, até o próximo.